Olá pessoal, Veterano Voz Ativa, vamos aqui à edição do Papo VVA, essa é a edição de sexta-feira, dia 2 de setembro de 2022. O vídeo onde eu vou responder a comentários, dar notícias rápidas e algumas informações rápidas aqui para o pessoal. E, nesse estilo de vídeo, vamos direto ao assunto, beleza? Então vamos aqui para o primeiro assunto, que é adicional de tempo de serviço, mas adicional de compensação por disponibilidade, tá? O Almir Troina, por e-mail, ele botou assim: boa tarde, alguém já ganhou o tempo de serviço junto com a disponibilidade? Olha, Almir, e para todos, eu não tenho conhecimento, tá? Pelo que sei, né, as ações começaram a não prosperar e, inclusive, os tribunais superiores, agora não lembro se é o STF ou se é o STJ, bateu o martelo dizendo que não pode, ou não sei o que, não sei o que lá. Porém, também tem informações de que tem uma tese aí que é do Dr. Jairo Piloto, inclusive foi o assunto aí do canal do Dr. Renato Porto, se eu não me engano, ele falou sobre isso. As pessoas me pediram para falar mais um pouquinho, aí eu expliquei com as minhas palavras, tá? O entendimento que eu tenho da tese dele, e parece que essas ações estão indo bem. Ele está tentando formar aí uma espécie de jurisprudência e tal, para demonstrar que realmente tem algum erro aquilo ali, tá? Então vamos esperar que isso aí prospere e que depois possa servir de alguma forma para todo mundo, beleza? Promoção a tenente-coronel ou, no caso da Marinha, capitão de fragata, tá? Paulo Marques, ele colocou assim: boa tarde, Binho. Hoje pela manhã eu vi uma matéria na Sociedade Militar, é o site Revista Sociedade Militar, né? Em ADI interposta pelo PDT no Supremo, a associação defende promoção a tenente, coronel ou capitão de fragata para dezenas de suboficiais da Marinha, Exército e Aeronáutica. O que você acha? Observação Militares de Carreira, Lei 6880/80, que é o Estatuto, servidor de caráter efetivo. Tá? Isso aqui, tá? Seria um assunto que eu poderia ter juntado com o que eu falei no vídeo anterior, que é sobre o pedido de ingresso por essa associação aqui, a MAFA, na ADI 7092. E eu ainda estou lendo esse arquivo, tá? É um arquivo de 52 páginas, já foi até ali a 20 e pouco, tá? Foi um pouquinho menos da metade, é bem extenso mesmo, tá? Muita coisa para ler, mas já vi que eles tratam desse caso aí, então deve ser isso aí, tá? Que ele está falando. Tá? Eu não tive tempo de ler a matéria da revista Sociedade Militar, tá? Mas creio que seja isso aí sim, tá? Eu até vou procurar aqui depois e vou deixar o link se for o caso, tá? Então, assim, o que eu acho disso? Eu não sei ainda, não vou ter uma opinião nesse momento, porque, pelo visto, se trata disso, eu ainda prefiro terminar de ler para ter uma opinião melhor, tá? Mas, ao que parece, eles estão propondo ali, né? Estão argumentando, na verdade, que a oportunidade de carreira, principalmente na Marinha e na FAB, não foi dada, né, a muitos militares. Por isso que o pessoal parou ali em suboficial, e quanto eles argumentam que deveriam ir até ali aos primeiros postos de oficial superior. Tá? Então, vou pedir para aguardar, para eu dar uma opinião melhor, e depois nós temos que aguardar a decisão do Supremo quanto a esse assunto todo. Beleza? Agora, até um título meio assim, né? Confusão RSM, tá? O Ivan Cansoni, através de um comentário, botou assim: boa tarde, Robson, contar história. Confusão RSM. Exatamente assim, tá? Eu creio que RSM ele esteja falando realmente da revista Sociedade Militar. E até, assim, eu não sei exatamente do que ele estava querendo dizer, mas ele fica até meio delicado para mim, porque eu tive assim, um desentendimento com o meu xará, o Robson, lá da revista Sociedade Militar, tá? Então, se for isso que o Ivan está perguntando, eu vou aqui falar assim, bem rápido. Na verdade, assim, em grupos de Telegram, que a gente estava ali todo mundo, né? No meio do calor da conversa sempre acontecem ali as divergências. Tá? Então aconteceu um ou outro caso ali, né? E teve um caso que eu comentei uma coisa que acho que ele não entendeu bem e aí não gostou. Tem outro caso que também aconteceu isso, tá? Na primeira vez, né, morreu o assunto,
né? E na última vez, né, que foi, digamos assim, a derradeira, não morreu tanto, que aí a gente trocou umas farpas, ficamos um tempo meio atravessado um com o outro, mas eu resolvi jogar isso pro alto. Falei, não tem que ficar dessa forma, certo? E, entendeu? Para mim segue o jogo, né? Eu espero que num dado momento, eu não sei como é que tá o sentimento dele quanto a isso, ele chega e fala, não, morreu o assunto. E teve também aquele caso que ele botou um título numa das matérias que eu não achei muito legal e eu critiquei, né? Só que ele botou no outro site que ele tem, Portal Militar, que eu não sabia que era de propriedade da mesma pessoa. E eu critiquei para isso, porque senão eu falava direto com ele. Pô, cara, não dá para você melhorar isso não, mas não, eu critiquei e ele ficou bem chateado comigo, né? E pá! Né? Aí na hora ali eu fiquei, ué, por que ele tá fazendo isso? Porque eu não sabia que o site era dele. Depois me fala, não, esse site também é dele. Falei, pô. Aí conversei com ele e ficou tudo bem. Essa aí foi até a segunda vez que houve a divergência. Mas assim, de minha parte, né, eu até passei um tempo aí que eu nem... Antigamente eu sempre estava indicando alguma coisa da revista Sociedade Militar, aí passei um tempo que eu nem falava no assunto, mas vocês veem que eu falo. Agora eu falo normalmente. Se tiver que indicar aqui alguma coisa da revista Sociedade Militar, eu vou indicar, certo? Se for bom, eu vou indicar e pronto. Se não for, não tiver nada a ver com o assunto que eu trato aqui no Veterano Voz Ativa, não é o caso de indicar, porque foge do escopo e pronto, né? E é isso. E assim, sobre todos esses assuntos que ocorrem comigo, esse meu trabalho aqui no Veterano Voz Ativa, eu pretendo fazer uma série de vídeos para falar mais sobre isso. E aí posso falar mais detalhadamente sobre esse assunto, beleza? Valeu! Agora vamos para esse assunto aqui, processo VPE. Tá? Quem pergunta é Teodora Chamarelli. Boa tarde, você sabe informar como está o processo VPE? Esse processo tem a ver com os militares do antigo Distrito Federal, polícias e bombeiros, tá? Militares de âmbito estadual, mas eles na verdade eram federais, tá? Que era o antigo Distrito Federal, depois passou a ser Estado da Guanabara e tal. E aí esses, em geral, são pensionistas, militares muito antigos, já reformados, tá? E eles estão com um processo aí de uma gratificação que eles deveriam receber e nunca foi paga, tá? Ou seja, na verdade nunca foi pago. Isso aí é um rolo danado, tá? Foi pago, depois tiraram, botaram, alguns recebem, outros não. Então eles têm um processo, né, na justiça. Na verdade, é até mais de um processo, é através de algumas associações. E aí esse processo chegou ao STJ, tá? E agora está numa fase em que o STJ tem que tomar uma decisão para depois voltar para o tribunal de origem, para cada um dos tribunais de origem, conforme cada uma das associações, e dar o trânsito em julgado. É só isso que falta para o pessoal começar a efetivamente receber, né, essa gratificação nos seus contra-cheques, e também receber os atrasados do ano, depois por precatórios, no ano seguinte e tal. Só que esse processo foi colocado em pauta no STJ, tá? Lá em junho, e foi retirado de pauta, né? E inclusive eu estou num grupo de WhatsApp que tem pensionistas, né? Em geral são pensionistas nesse caso aí, e elas estão nessa luta. Esse pessoal está nessa luta desde essa época, tá? Inclusive eu estou sabendo aí que estão tentando se reunir para tentar fazer algum tipo de manifestação, falar com alguma autoridade e tal, para ver se sai alguma coisa, porque realmente parece que tiraram, recolocaram em pauta, retiraram de novo e nunca que fazem o último passo da coisa. Você chegou tão longe, parece que querem que o pessoal morra na praia, né? Ou pior ainda, querem que o pessoal morra sem receber. Infelizmente está isso. Então o que eu posso falar para a Teodora é que está exatamente nessa situação. Infelizmente está empacado no STJ. Beleza? Reserva veteranos com mais de 20 anos, creio eu, nessa situação. Isso foi o comentário de Fátima Freire. Ela botou, Binho, como vai ficar os militares da reserva com mais de 20 anos? Esses militares vão ficar de fora da reestruturação salarial? Mas depois ela fez aqui um posicionamento que é político, acho que não vem ao caso. Assim, eu não entendi muito bem em que sentido ela está falando isso aí, está questionando isso aí. Assim, militares da reserva não ficaram de forma dessa, entre aspas, reestruturação
aí feita pela Lei 13.954, tá? Eles estavam incluídos, só que, como nós sabemos, dependendo ali da situação da pessoa, em termos de ganho financeiro não houve, né, nenhum, né? Alguns aí, teve gente com decréscimo, né, ali do salário líquido, enquanto que outros, né, em especial as altas patentes, tiveram um ganho muito bom, né? Não sei se ela está falando disso aí, né, que, em relação ao pessoal que não teve, mas assim, não teve ninguém que fala assim, não, você está de fora, né? Até teve ali o pessoal anistiado, o pessoal não é veterano de guerra, o pessoal, os pracinhas, né? Eles não tiveram um adicional de disponibilidade e tal, e assim, assim, dessa parte ficaram explicitamente de fora, mas foram alcançados pela contribuição, né? Então é isso, beleza? Agora, sobre adicional de habilitação para subtenente, ou seja, do Exército Brasileiro, tá? O Fábio Henrique comentou assim: Oi, Bim, sobre o adicional de habilitação, uma explicação muito técnica, mas ajudou muito. Tá? A gente tenta aí ser o menos técnico possível para facilitar, mas às vezes não tem jeito, tá? Só que ele botou assim: subtenente aqui, no caso, com 19%, que estou ainda perdido pela questão de não ter havido aumento do soldo. Vou aguardar o vídeo sobre este tema. Bim, continue com Deus, valeu. Bom, sobre aumento de soldo a gente não tem previsão, então realmente por enquanto não tem nem como falar muito sobre isso, a não ser falar que não tem previsão, né? Embora esteja precisando realmente. Agora, sobre o adicional de habilitação, eu fiquei pensando assim, 19% subtenente, mesmo se fosse um subtenente com apenas especialização, que é até um caso que existia na FAB por conta do quadro de taifeiro e tal, que houve assim umas discrepâncias, mas geralmente nas 3 forças para chegar a sub tem que ter um aperfeiçoamento. Eu teria que estar com 22% desde 2021 e ter passado agora para 25%, certo? E no EB com certeza só vai a sub quer dizer, isso fosse especialização, né? Mas no EB com certeza só vai a sub com aperfeiçoamento, né? E isso também é verdade aí fora o caso da QTA da FAB, né? Ou alguma discrepância, alguma coisa, sei lá, na justiça talvez, né? Qualquer coisa que tenha mandado promover mas aí não mexeu no adicional de habilitação, né? Mas fora isso, né, sub em geral vai com aperfeiçoamento, que deveria estar com 34% desde 2021 e 41% agora. Então, Fábio, se houver aí qualquer dúvida a mais, manda de novo, beleza? Pra gente tentar decifrar isso aí. Valeu? Agora vamos falar um pouco disso aqui, vinheta e outros recursos aqui dos vídeos, tá? O Eugênio Leiros, foi até em 27/8, ele comentou assim: respeito a opinião do companheiro que sugeriu uma abertura para os vídeos, mas eu particularmente não gosto e sempre pulo as vinhetas, em vídeos que tem alguma, mas pelo visto tem quem goste. E o Joubert Oliveira, no mesmo dia, né, foi inclusive ele que fez essa sugestão, salvo engano aqui, mas tenho quase certeza que foi o Joubert, ele sugeriu que fizesse abertura para os vídeos, ou seja, essas vinhetas, tá? Mas aqui eu vou comentar uma coisa que ele colocou no comentário, né? Citar um comentário que ele fez. Ele botou assim: Bim, não precisa pedir desculpa, você é o cara, porque foi daquele outro caso que um vídeo ficou ruim, aí ele comentou, um outro comentou, e aí eu dei uma resposta, mas a minha resposta não ficou, assim, ficou meio ríspida, né? E aí eu pedi desculpa, e falou: não precisa pedir desculpa não, mas vale também, tá? Mais uma vez, obrigado por ter alertado. Também obrigado pela sugestão, também obrigado ao Eugênio pela consideração dele. Assim, realmente, quanto à vinheta, assim, rola até isso aí no meio do YouTube, que é bom não fazer vinheta, porque tem gente que pula, exatamente porque tem as pessoas que pulam. Quem não pula vai assistir, quem pula, né, o vídeo vai constar que ele foi assistido só parte do vídeo, que tem um trecho do vídeo que muita gente não está assistindo. É por isso que muita gente não faz vinheta. Eu tenho no meu canal uns vídeos sobre bicicleta que eu fiz. Eu fiz uma vinheta para esses vídeos. São poucos vídeos e tal, mas cheguei a fazer. Mas assim,
não me interessei em fazer, eu também não gosto muito, geralmente eu pulo, a verdade é essa, tá? Então, né, mas muito obrigado mais uma vez pelas considerações de todos, beleza? Pessoal, para terminar aqui, eu vou falar sobre isso aqui. E o GT do MD, afinal? Arnaldo Imóveis perguntou, comentou assim: parabéns pelo seu trabalho, Binho. Gostaria de saber se houve alguma evolução sobre o reestudo da Lei 13954 determinado pelo MD. Não tenho conhecimento, tá? Inclusive até eu ouvi o pessoal comentar sobre isso num grupo hoje, né? E o pessoal até falou assim, porque o pessoal da revista Sociedade Militar poderia fazer uma cobrança, que eles como ali uma entidade de notícia, eles podem fazer isso, né? Até com mais facilidade, tá? Inclusive já fizeram um tempo atrás, né? Depois que o MD falou, e aí ficou meio no ar, aí eles fizeram uma cobrança, aí o MD respondeu, né, lá que ia instaurar o tal grupo de trabalho e tal, e não rolou mais nada, certo? Só bizu que a gente nem assim, compensa mencionar muito, porque sempre tem muito boato por aí, a gente não sabe o que é. Mas basicamente falando, tem um fulano que está na comissão, tem não sei o que, e já vão fazer, a gente nunca sabe se é verdade, né? Mas quando tiver notícias aí, a gente traz, beleza? Bom, gente, então aqui, muito obrigado a todos, né, que agradeceram, que congratularam, pessoal com manifestações positivas, uso das hashtags, tá? E só me resta aqui desejar a todos um bom final de semana, tá? E agradecer a todos pelo acompanhamento, pela audiência aqui. E até a próxima e valeu!